Existe uma sabedoria antiga, silenciosa e profunda, que atravessou séculos no coração do povo judeu. A ideia de que nem tudo deve ser dito, nem tudo deve ser entregue, e que certas partes da vida só florescem quando permanecem protegidas. Nem sempre a gente entende isso cedo. Muitas vezes a dor é que ensina, a confiança quebrada, o conselho que virou veneno, o segredo que saiu da nossa boca com boa intenção e voltou como espada. Mas na sabedoria judaica existe um princípio muito simples. O que é precioso precisa de silêncio para crescer, porque tudo o que é precioso é vulnerável. E o que é vulnerável precisa ser guardado. Hoje, nós vamos caminhar juntos por 12 segredos que você nunca deve contar a ninguém. Não porque seja errado falar, mas porque existe força no silêncio, existe proteção na reserva e existe bênção em saber escolher quem merece acesso ao que é íntimo em você. Antes de tudo, respire, relaxe os ombros, desacelere a mente. Esse vídeo não é uma corrida, é uma travessia, um caminho de sabedoria, calma e lucidez. E cada palavra aqui é um convite para você olhar para si com mais carinho, mais cuidado e mais respeito. Você vai perceber ao longo desse vídeo que algumas coisas que você chama de azar eram só consequência de falar demais. Algumas portas que se fecharam eram só falta de reserva. E algumas dores que você carrega não nasceram de inimigos, mas de confianças mal colocadas. E se isso te toca de alguma forma, fique aqui comigo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como pequenos silêncios podem reconstruir grandes áreas da sua vida. Antes de entrar nos 12 segredos, deixa eu te dizer uma coisa. Se esse conteúdo já começou a te fazer pensar, já começou a tocar pontos da sua vida que você nunca soube nomear, então se inscreva no nosso canal. Nós postamos diariamente reflexões profundas, sabedoria judaica, bíblica e emocional, sempre com calma, sempre com respeito. E eu tenho certeza de que os próximos vídeos vão fortalecer sua alma e o seu caminhar. Agora sim, vamos continuar. E agora vamos para o segundo segredo, suas boas ações. Esse é um dos pilares mais profundos da ética judaica. A ideia de que a caridade verdadeira é aquela que acontece sem plateia. Quando você fala demais sobre o bem que faz, o bem perde essência. E mais, você expõe o seu coração para interpretações, comparações, expectativas e cobranças que não pertencem ao bem, mas ao ego de quem observa. A sabedoria judaica ensina que uma boa ação deve ser como água que escorre, silenciosa, natural, sem precisar chamar atenção. Porque a generosidade verdadeira não busca reconhecimento. Ela busca transformação. E há algo ainda mais profundo aqui. Quando você expõe suas boas ações, você arrisca transformar uma virtude em vaidade. Isso enfraquece a sua alma. Quando você guarda suas boas ações, você preserva sua intenção pura. E essa pureza volta para você como paz, como bênção, como clareza para continuar fazendo o bem. Quantas vezes você fez algo bom e alguém distorceu? Quantas vezes te chamaram de interesseira só porque você ajudou? Quantas vezes o que era leve virou peso? Porque outros souberam. Na tradição judaica existe uma frase profunda. A maior força da bondade está no segredo. E isso é uma verdade universal. Agora vamos ao terceiro segredo. Suas fraquezas pessoais. Este é delicado e talvez seja um dos mais importantes da sua vida. Nem todo ouvido merece saber onde dói. Nem todo peito merece carregar o que pesa em você. E nem todo coração tem maturidade para não usar suas fragilidades contra você. A maioria dos problemas de confiança nasce quando abrimos nossas fraquezas para quem não tem estrutura, empatia ou honra. E isso machuca profundamente. Na sabedoria judaica, as fraquezas só devem ser entregues a quem sabe cuidar, a quem sabe acolher, a quem sabe ouvir sem medir, sem comparar, sem diminuir, sem transformar sua dor em fofoca. Você não deve contar suas fraquezas porque elas não definem quem você é. Elas só mostram onde você ainda está crescendo. E crescer é processo íntimo. Quando você entende que suas fraquezas não são defeitos, mas territórios de cuidado, algo muda dentro de você.
Você para de se expor para quem não merece, para de justificar suas dores para quem não sabe lidar nem com as próprias. E aprende a guardar aquilo que ainda está sendo curado em silêncio, porque cura não acontece no barulho. Cura é trabalho interno, profundo, lento e íntimo, e só floresce quando você se protege. Isso nos leva ao quarto segredo, suas dores emocionais mais profundas. Essas são as que realmente te moldaram, as que você nem sabe explicar direito, as que carregam marcas invisíveis que você aprendeu a disfarçar com sorriso, com trabalho, com força, com rotina. Mas existe algo importante para você entender. Quando você entrega sua dor profunda a qualquer pessoa, você perde o que há de mais sagrado nela: o sentido. A dor profunda é algo que só Deus e você conhecem por completo. Só Ele sabe o que realmente aconteceu naquele momento da sua vida, o que você sentiu, o que você perdeu, o que você precisou suportar em silêncio. Quando você fala isso para quem não tem preparo emocional, a pessoa não te compreende, e a sensação de não ser compreendida rasga ainda mais. Quando você fala para alguém imaturo, a pessoa tenta minimizar, comparar ou consertar algo que ela nem entende. E quando você fala para alguém interesseiro, a dor vira arma. Na sabedoria judaica, há uma verdade profunda. A alma não entrega suas profundezas a quem vive na superfície. Isso ensina a guardar aquilo que te traumatizou, não por medo, mas por honra, porque existe cura que só acontece diante de Deus e não diante de gente. Agora entramos no quinto segredo: conflitos dentro da sua família. Esse é um dos pontos mais sábios e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Quando você expõe conflitos familiares, você abre feridas que não são só suas. Você entrega a intimidade das pessoas que convivem com você. E pior, você abre espaço para julgamentos e opiniões de quem nunca viveu dentro da sua casa. Tudo que envolve espiritualidade é sensível, é íntimo e é atacado com facilidade. Quando você fala sobre seus jejuns, suas orações, suas visões, suas batalhas espirituais, você abre portas que não precisa abrir. Nem todo mundo entende o que Deus faz na sua vida. Nem todo mundo acredita. Nem todo mundo respeita. E pior, nem todo mundo torce por isso. A tradição judaica ensina que o crescimento espiritual é silencioso, privado e protegido. É no segredo que a alma se fortalece. É no silêncio que Deus fala. É na reserva que você amadurece. E há um motivo ainda mais forte para guardar isso. Quando você compartilha demais algo espiritual, você tende a esperar compreensão, apoio ou validação. E isso enfraquece sua fé. Porque fé não precisa de plateia. O que você vive com Deus é entre você e Ele. Quem não entende, não precisa saber. Quem não respeita, não merece acessar. E quem não está no seu caminho, jamais compreenderia o que acontece na sua alma. Quem escuta um problema familiar não sente o amor que você sente, não tem o vínculo que você tem, não tem a história que você carrega. Então, o julgamento é imediato. E quando você melhora com sua família, porque família briga, mas também cura, a pessoa de fora continua com a imagem negativa que ouviu. Isso gera distâncias desnecessárias, tensões, mágoas e criaturas que se alimentam de fofoca. A sabedoria judaica diz: conflito familiar se trata dentro de casa, com amor, com paciência e com Deus. Fora disso, vira ruína. E agora chegamos ao sexto segredo, seu progresso espiritual. Esse ponto é tão profundo que muitos não percebem o quanto se expõem quando falam demais. Tudo que envolve espiritualidade é sensível, é íntimo e é atacado com facilidade. Quando você fala sobre seus jejuns, suas orações, suas visões, suas batalhas espirituais, você abre portas que não precisa abrir. Nem todo mundo entende o que Deus faz na sua vida. Nem todo mundo acredita. Nem todo mundo respeita. E pior, nem todo mundo torce por isso. A tradição judaica ensina que o crescimento espiritual é silencioso, privado e protegido. É no segredo que a alma se fortalece. É no silêncio que Deus fala. É na reserva que você amadurece. E há um motivo ainda mais forte para guardar isso.
Quando você compartilha demais algo espiritual, você tende a esperar compreensão, apoio ou validação. E isso enfraquece sua fé. Porque fé não precisa de plateia. O que você vive com Deus é entre você e Ele. Quem não entende, não precisa saber. Quem não respeita, não merece acessar. E quem não está no seu caminho, jamais compreenderia o que acontece na sua alma. E agora vamos ao 7º segredo, seus sonhos ainda imaturos. Esse é um dos mais delicados, porque sonhos são sementes. E sementes não podem ser expostas antes de criarem raízes. Se você planta uma semente e cava o chão todos os dias para ver se ela brotou, ela morre. Da mesma forma, se você expõe um sonho muito cedo, ele murcha. Não porque o sonho é fraco, mas porque a raiz ainda não firmou. Existem sonhos que você só deve contar depois que começar a viver. Depois que a estrutura estiver montada. Depois que o seu interior já estiver preparado para sustentar o peso do sonho. Antes disso, silêncio. A tradição judaica entende que palavras demais roubam a força do que ainda está nascendo. E nem sempre por maldade. Às vezes por ansiedade. Às vezes por expectativa. Às vezes por desânimo. O silêncio protege a semente. A reserva protege a esperança. E o tempo protege o crescimento. Muita gente não realiza sonhos não porque o sonho era grande, mas porque abriu demais a boca enquanto ainda estava pequeno. E antes de irmos para o 8º segredo, eu quero que você repare no padrão desses ensinamentos. Tudo que é íntimo precisa de proteção. Tudo que é valioso precisa de silêncio. Tudo que é sagrado precisa de honra. E tudo que é seu precisa ser tratado como seu. Depois de entender que existem dores e vulnerabilidades que só podem ser guardadas no silêncio, surge outro conselho antigo, um daqueles que atravessam séculos porque nunca deixam de ser verdade. Algumas perdas não foram feitas para serem compartilhadas com todo mundo. Os sábios diziam que certas tristezas, quando expostas demais, se tornam ainda mais pesadas. Não porque você não deva falar, mas porque há pessoas que não sabem ouvir. Há gente que transforma a sua dor em comparação, em competição silenciosa ou até em julgamento. E quando isso acontece, aquilo que já feriu uma vez, fere de novo. Existem perdas que só podem ser faladas quando o coração já tem forças para sustentar a conversa. E existem perdas que só podem ser entregues a Deus, porque só Ele sabe o peso real que você carregou. Guardar algumas tristezas não é engolir a dor, é impedir que mãos despreparadas mexam em feridas ainda abertas. E logo depois desse ensinamento vem outro ainda mais delicado. Não revele os seus conflitos internos, enquanto você ainda está vivendo dentro deles. Todo ser humano passa por momentos confusos. Dias em que você não sabe se avança ou recua, se permanece ou se rompe, se fala ou se silencia. Mas quando você expõe esse caos antes da hora, você abre espaço para interferência. Interferência não é ajuda, é ruído. Quando o coração está dividido, qualquer opinião externa vira um empurrão na direção errada. A tradição judaica dizia que decisões importantes precisam nascer em ambientes de clareza, não de confusão. O pensamento ainda não organizado é como argila molhada. Qualquer toque de fora deforma. Por isso, quando o conflito está ativo, mantenha silêncio. Respire. Ore. Espere o momento em que a poeira baixa. Só depois disso você fala, se ainda sentir que precisa falar. O que é dito no meio da tempestade raramente é sábio, mas o que é dito depois dela pode salvar sua vida. Depois de compreender que conflitos internos precisam ser protegidos até encontrarem clareza, existe outro ensinamento que vem logo em seguida, um dos mais fortes e mais ignorados da sabedoria judaica. Algumas bênçãos precisam ser guardadas para não virarem alvo. Isso pode parecer simples, mas é profundo. Existem momentos da vida em que você está crescendo, sendo curada, prosperando, avançando, mas ainda não é hora de anunciar isso, porque toda luz nova atrai atenção, e nem toda atenção é boa. Quando você mostra uma bênção antes dela criar raízes, você expõe algo que ainda não está firme.
E aquilo que não está firme pode ser abalado por inveja, por fofoca, por energia negativa ou até por conselhos travestidos de preocupação. Os antigos reprimiam esse hábito de contar novidade para todo mundo, justamente porque sabiam: aquilo que nasce em silêncio cresce protegido, aquilo que nasce exposto cresce vulnerável. A bênção revelada cedo demais perde força antes mesmo de amadurecer. Por isso, quando o céu te entrega algo novo, a primeira atitude não é falar, é cuidar. E junto desse ensinamento vem outro ainda mais sábio. Não fale das suas metas para quem não sabe construir nada. Metas são sementes. E sementes precisam de 2 elementos para crescer: ambiente favorável e mãos que entendam de plantio. Quando você compartilha seus objetivos com pessoas que não têm visão, elas começam a enxergar limites onde você está enxergando possibilidades. Elas projetam o medo delas em você. E aí você começa a duvidar do que antes parecia claro. A tradição judaica dizia que metas só devem ser reveladas para quem possui maturidade espiritual, mente abundante e caráter estável. Porque quem pensa pequeno sempre vai tentar reduzir seus passos. E quem não constrói nada não consegue imaginar você construindo algo grande. Metas mal compartilhadas se tornam prisões. Metas bem guardadas se tornam destino. Por isso, antes de falar dos seus planos, pergunte a si mesma: essa pessoa sabe edificar ou só sabe criticar? Se ela não sabe construir, ela não tem autoridade para opinar. Guardar é proteger. E proteger é honrar aquilo que você quer que floresça. Depois de entender que metas e bênçãos precisam ser guardadas para não serem enfraquecidas, surge outro conselho antigo. Um que poucas pessoas praticam, mas que muda completamente a direção da vida. Nem todas as suas conquistas devem ser contadas. Às vezes você vence algo grande, supera um desafio enorme, recebe uma promoção, conquista algo que esperou por anos, e a primeira vontade é dividir isso com alguém. Mas os sábios alertavam: nunca exponha aquilo que pode despertar comparação, ciúme ou competição desnecessária. Não é sobre esconder, é sobre discernir. Existem pessoas que celebram com você e existem pessoas que apenas observam. Algumas torcem pela sua vitória, outras questionam se você merecia tanto. E há ainda aquelas que usam o seu sucesso para medir o próprio fracasso. Quando isso acontece, a bênção, que era pura, começa a carregar peso emocional que não é seu. Conquistas reveladas no tempo errado atraem energias que derrubam em vez de fortalecer. Conquistas guardadas até se consolidarem criam raízes profundas e proteção espiritual. O silêncio preserva o que a pressa estraga. E logo depois desse ensinamento, vem outro tão importante quanto: não revele quem você perdoou. O perdão é uma das forças mais elevadas que existem, mas é também uma das mais delicadas. Quando você fala demais sobre quem perdoou, você abre a porta para interpretações, julgamentos, comentários e até manipulações. O perdão é um movimento interno, não um anúncio público. Ele não precisa de plateia para existir. Ele não precisa de aprovação para ser verdadeiro. Quando você diz "perdoei fulano", as pessoas começam a opinar no que não viveram, a reviver a história, a reacender feridas que você já tinha fechado. E o que deveria ser processo de cura vira motivo para mais confusão. Os sábios ensinavam: o perdão é entre você, Deus e o seu coração. Nada além disso. Guardar o perdão é proteger a paz que você conquistou. Porque ninguém precisa entender a sua decisão, mas você precisa manter a serenidade que ela trouxe. No fim, tudo se resume a isso. Algumas vitórias precisam de silêncio e algumas reconciliações também. Depois de entender que algumas conquistas e alguns perdões precisam ser guardados, existe outro ensinamento ainda mais profundo. Um que os sábios consideravam essencial para a preservação da alma. Não conte suas intenções mais nobres. Existem gestos que você planeja fazer, ajudas que você deseja oferecer, ações que nasceram dentro do seu coração como sinais de fé e bondade. Mas quando você anuncia isso antes da hora, você corre o risco de transformar o sagrado em vaidade.
A ação perde pureza, perde silêncio, perde força espiritual. Na tradição judaica, tudo o que nasce do bem deve ser feito em segredo. Porque quando você revela suas intenções, você abre espaço para julgamento, comparação, cobrança e até para alguém se antecipar e roubar o brilho daquilo que era seu para cumprir. Bondades anunciadas viram espetáculo. Bondades silenciosas viram sementes eternas. E depois disso, vem outro aconselhamento que atravessa séculos. Não revele seus pontos fracos para quem não tem caráter. Cada pessoa carrega suas fragilidades. Mas expô-las para alguém que não teme a Deus, não honra a verdade, não age com lealdade, é entregar uma chave na mão de quem não sabe o valor de uma porta fechada. Há pessoas que usam confidências como arma, outras usam como moeda e algumas usam como forma de manipulação emocional. Os sábios eram claros. Seu ponto fraco deve estar nas mãos de Deus, nunca nas mãos de pessoas instáveis. Fragilidade compartilhada no ambiente errado vira ferida aberta. Fragilidade guardada no coração certo vira força. E, finalmente, o último ensinamento, o mais profundo, o mais difícil e o mais libertador. Não conte onde Deus está te levando. Você sente o movimento. Você sente o vento mudando. Você percebe que algo em você está sendo realinhado, refinado, ampliado. Mas quando você fala disso cedo demais, você permite que opiniões humanas interfiram no caminho que o céu está desenhando para você. A direção espiritual é sagrada. E direção revelada antes da hora atrai peso, dúvida, comparação, julgamento, coisas que atrasam a jornada. Quando Deus muda sua rota, você não anuncia, você apenas segue. O que é céu não precisa de explicação, só precisa de obediência. Porque no fim das contas, guardar certos segredos não é esconder, é proteger a leveza, a força e a fé que sustentam a sua caminhada.